A gente vai continuar aqui, questão 62, transferência da USP 2021. Mas antes de começar, um recado. Pessoal aí, principalmente muitas pessoas acreditam que quem puder comentar, comenta aqui embaixo, tá? Se estiver vendo esse vídeo. Acredito que muitas pessoas que ajudaram a essas resoluções a estudar, e acredito que um pessoal aí conseguiu entrar na USP na transferência, né? Eu sei que uma parte do pessoal aí conseguiu passar na primeira fase. Acho que a segunda vocês conseguiram mandar bem, muitas pessoas aí. Quem não conseguiu pode tentar de novo, tal. E então, quem de vocês aí puder divulgar o canal, tá? Porque é a única forma de poder me ajudar é essa, tá? Porque eu não cobro nem nada, né? E aí ajudaria outras pessoas também que não têm condições aí ou que estão pagando algum cursinho aí que voltado para isso, que eu sei que tem de transferência. E não precisaria, né? Essas resoluções já ajudaria essas pessoas também. Então, eu acho que mais pessoas poderiam se beneficiar dessas resoluções que eu estou fazendo e isso ajudaria o canal a crescer também, tá? E para os demais, quem puder ajudar aí divulgando, ajuda que acaba me ajudando também. Porque, enfim, é isso. Vamos lá para a questão, tá? Chegando em 100 inscritos, tá difícil chegar em 100 inscritos. A gente pode marcar uma live e eu resolvo questões aí. Vocês podem trazer questão de transferência. Teve uma pessoa que falou de livro, que me perguntou sobre livro aí, questão de livro. Você pode trazer questão de livro na live que eu resolvo também, não tem problema. Traz o que quiser aí, de física e matemática, a gente se vira aqui, tá? Então vamos lá, ó. No filme Motoqueiro Fantasma, o personagem salta de motocicleta sobre helicópteros Black Hawk, né? Black Hawk, lembra aquele filme lá, Falcão Negro em Perigo. Então, cada um com cerca de 20 metros de comprimento, tá aqui. Partindo de uma plataforma inclinada de 30 graus, tá? Com uma velocidade inicial de 144 km por hora. Conforme a figura, qual o maior número de helicópteros sobre os quais ele conseguirá saltar com segurança? Tá. Então é o seguinte, ele é um lançamento oblíquo, né? Ele chega aqui com essa velocidade inicial e ele realiza um lançamento oblíquo. Aqui a gente tem que essa altura é de 10 metros. Ele vai passar uma quantidade X de helicópteros, tá? Como é que a gente determina essa quantidade? A gente tem que medir essa distância, né? Que eles partem daqui e aqui, distância horizontal, né? Então esse comprimento aqui, ó. Esse comprimento eu vou chamar de X, tá? Até de pôr de outra cor. X. E aí como que vai ser o número de helicópteros sobre os quais ele vai saltar com segurança? Esse número, vocês concordam comigo que ele vai ser esse X dividido pelo tamanho do helicóptero, certo? 20 metros. Você pega essa distância e divide pelo comprimento, você vai ter o número de helicópteros, concorda? Então é isso que a gente vai achar no final. Esse joguinho da velha aqui que significa número em matemática, tá? Então vamos lá, como que a gente faz para achar isso? A gente define nosso sistema de coordenadas aqui. Então esse é o meu eixo Y. Opa! Esse é meu eixo X.
Então, por semelhança de triângulos, a gente tem que esse cara aqui é 30 graus, né? Certo? E aí, das equações lá da cinemática, a gente sabe o quê? Que y, né? A gente tem y, componente y, igual a y0, mais v0y de t, certo? Menos g t ao quadrado sobre 2. Tranquilo? Negativo, né? Porque a gravidade está no sentido contrário aqui, né? O que atua sobre o motoqueiro ou a partícula, né? É a força-peso, quando ele está descrevendo a trajetória dele. Então, beleza. Como é a nossa origem, aqui a gente tem a equação para o componente x. X igual a V0x vezes t. Tá? Na verdade, x é igual a x0 mais V0x vezes t. Então aqui a gente tem que na componente y, devido à gravidade, o movimento dele vai ser uniformemente variado. Mas a componente x, a gente sabe da parte teórica, que a velocidade se permanece sempre a mesma em qualquer ponto, né? Ela não muda. Então tem um movimento uniforme na componente x, no lançamento oblíquo, né? Então, como nosso origem do nosso sistema de coordenadas é aqui, né? E no início, vamos considerar que aqui no instante inicial, a partícula esteja... Então, a gente tem isso daqui, ó. X, instante inicial, para ordenado, tá? Y, instante inicial. Então, isso daqui vai ser 0, 0. Vai estar na origem. Então, no instante inicial, ele está na origem do nosso sistema, tá? E o que a gente quer saber? Qual vai ser o valor de x quando ele está nesta posição aqui, ó. Tá? Essa posição aqui nesse ponto vai representar o quê? O x e o y aqui vale quanto? Menos 10, né? Concorda? Se aqui está assim, então essa posição aqui vai ser o contrário. Então vai ser menos 10, a componente y. Tá, então a gente pode trabalhar com a equação da componente y. Então fica y, né? Então nosso y a gente sabe que vale menos 10. Nosso y0 vale 0. Mais v0y. v0y vai ser o quê? v0 vezes... Então aqui, ó, a x vai ser cosseno, né? E o v0, o vetor v0, a componente x dele vai ser a projeção do vetor sobre esse eixo. Então isso daqui vai dar v0 vezes cosseno de 30 graus. E o y, componente y do vetor velocidade, vai ser... Seria algo aqui, né? Então esse cara seria v0 vezes seno de 30 graus, tá bom? Alguém tiver dúvida nisso, pode colocar nos comentários, tá? Então aqui vai ficar v0 seno de 30 graus vezes t. O g ele fala para considerar 10, t quadrado sobre 2. A única coisa que a gente tem que determinar aqui é o t no final, né? Então, vamos converter esse v0 para metros por segundo, porque está em metros aqui, né? A gente vai deixar no sistema internacional. Então, 144 km por hora é igual a 144 quilo, é 10 a terceira, metros. 1 hora tem 3.600 segundos, então vai ficar 36 vezes 10 a segunda.
Então, isso daqui vai ficar 144 dividido por 36. 10 a terceira com 10 a segunda. Então, aqui em cima fica 10, né? Metros por segundo. E dividindo 144 por 36, a gente tem que isso daqui vale 4, né? Então, portanto, nossa velocidade, o módulo dela, é 40 metros por segundo. A gente pode usar isso daqui e já substituir na equação de cima, né? Então, continuando essa equação aqui, vai ter o seguinte, vou passar para cá para ter espaço. A gente vai estar menos 10, que é igual a V0, que é 40. Seno de 30 graus é meio. Vezes t, que a gente não sabe. 10 dividido por 2 é 5, vezes t ao quadrado. Beleza? Tá, aqui fica menos 10. Esse cara aqui simplificando com esse dá 20. Então, a gente tem menos 10, que é igual a 20, vezes t, menos 5t ao quadrado. Então, divido a equação dos dois lados por 5 e passo o 10 dividir por 5 primeiro. Então, vai ficar menos 10 dividido por 5 dá 2. 20 dividido por 5 dá 4, vezes t. E aqui menos t ao quadrado, né? E aí eu arrumo aqui, rearranjo os termos, vai ficar t ao quadrado menos 4t com menos 2 é igual a 0. Então, a gente tem uma equação de segundo grau, tá? Resolvendo a equação de segundo grau, a gente determina o tempo, né? E a gente sabe que o tempo não pode ser negativo, né? Porque ele começa no instante inicial 0 e o tempo vai passando, então ele é positivo, tá? Então, primeira coisa, na nossa... Aqui que a gente sabe que t é maior que 0, tá? A gente só vai ter um tempo, não tem como ter dois tempos. Então, usando a equação de Bhaskara aqui, a gente vai ter o seguinte, ó. T é menos b, então menos com menos vai dar 4, mais ou menos raiz de b ao quadrado 16, menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 2. Sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Então, isso daqui vai dar 4, mais ou menos raiz de 4 vezes 2 dá 8, com 16, 24, certo? Aqui vai dar raiz de 24. Sobre 2. Só que eu vou reescrever o 24, vai ficar 4 mais ou menos 24. 24 não é a mesma coisa que 12 vezes 2? Então, vou colocar aqui no canto. Vou fazer aqui no cantinho. 24 não é a mesma coisa que 12 vezes 2. 12 não é a mesma coisa que 6 vezes 2. Então, vai ficar 6 vezes 2 vezes 2, que dá 4, né? E 6 não é 3 vezes 2? Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 4. Então, vou substituir 24 por 3 vezes 2 vezes 4. Fazendo isso, e usando a propriedade das raízes, a gente vai ter... opa, aqui é 4. A gente vai ter aqui raiz de 3 vezes raiz de 2 vezes raiz de 4, certo? Sobre 2. Raiz de 4 a gente sabe que vale 2, então t vai ficar 4 mais ou menos 2 vezes. E aqui a gente tem raiz de 3 e raiz de 2. No problema, ele dá aqui raiz de 3 aproximadamente 1,7. A gente coloca 1,7. E a gente sabe que a raiz de 2 é aproximadamente 1,4, né? E aqui sobre 2.
Esse 2 vai simplificar com 4 e o 2 daqui. E isso daqui fica 2 mais ou menos 1,7 vezes 1,4. Tá? Aí o seguinte, ó. Se a gente pegar a raiz positiva, o t é maior que zero. Só que a gente pegar a parte negativa, vai ficar 2 menos uma coisa que é maior que 2. Então vai dar um número negativo. Então, porque t é maior que zero, isso daqui vai implicar que o nosso tempo vai ser igual a 2 mais 1,7 vezes 1,4, né? Que dá 2,38. Mais 2,38. E com mais 4, eu vou aproximar isso daqui para deixar assim que é mais, por enquanto, que é mais simples. Então, portanto, o nosso t é igual a 4,38, tá bom? E aí, tranquilo, a gente tem o t, então esse vai ser um instante de tempo, né? Um instante de tempo quando a partícula está nessa posição aqui. X, que a gente não sabe ainda, que vai descobrir, e o y vale menos 10. Agora a gente usa a equação do componente x aqui, a gente já tem o tempo. A gente pode usar agora a componente x. Esse daqui vai ficar como? Qual que é o x para esse instante de tempo? Então a gente tem que x, a posição inicial no tempo inicial, que é 0, a posição dele é 0. Então fica posição inicial 0, mais V0x, que é V0 vezes cosseno de 30 graus, vezes o instante de tempo, que é 4,38 segundos. Então, 4,38. Isso daqui vai dar V0, que é 40, vezes cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2, vezes 4,38. Então, isso daqui vai dar 40 dividido por 2 dá 20, vezes 1,7, vezes 4,38. Aqui, como tem uns intervalos espaçados aqui, ó, em 2 unidades, eu vou fazer uma aproximação, porque esse daqui já é esquema que vocês já podem ir pegando, questão de prova assim, de alternativa. Vou aproximar esse 4,38 para 4,4 para simplificar as contas, tá? Esse x vai ficar aproximadamente 20 vezes 1,7 vezes 4,4, tá? Só para simplificar. Questão de tempo, né? É importante. Então, 0,7 vezes 4,4, 7,48, deu. E eu vou arredondar isso para 7,5, tá? Então, fica 20 vezes 7,5 e 7,5 vezes 20 dá 150, tá? A gente fez 2 arredondamentos aqui. Isso aí até para quem está prestando vestibular é bom saber esses esquemas com as contas, tá? Então, portanto, nosso valor de x é 150 metros. Então, o que acontece? Acontece que, quando ele pula daqui, para quando a posição dele y vale menos 10 nesse instante de tempo, a gente tem que x é aproximadamente 150 metros. Tá? E aí, para a gente saber o número de helicópteros que ele saltou aí, com segurança, a gente tem que pegar esse valor, 150 dividido por 20. Então, isso daí vai dar quanto? Cada unidade de helicóptero é 20 metros, né, de comprimento. Então, o número vai ser 150, que é o nosso x, dividido por 20. Esse cara aqui simplifica, e a gente vai ter um 15 dividido por 2, né?
Então, o número de helicópteros que ele vai saltar, dividir por 2, dá 7,5, né? Não, dá 70, isso, dá 7,5. E aí, qual a resposta temos mais próxima disso? 7,5, né? Então, o mais próximo é a alternativa D, né? 7 helicópteros, porque a gente fez 2 arredondamentos aqui. Porque se a gente não tivesse feito isso, fizer a conta mais na força, mais conta, na brutalidade, a gente teria chegado no valor ainda mais próximo do 7, tá? Porque eu fiz esses 2 arredondamentos, mas é porque eu já tenho a manha aqui de ter percebido a diferença entre as unidades. Se fosse alternativas, por exemplo, 9, 8, 7, 6, eu já não teria feito esses 2 arredondamentos, tá? Só fiz por conta que eu vi as alternativas aqui. E é essa manha que vocês têm que ir pegando assim, tá? Então, isso aí, pessoal.